Essa é a nossa Ranger. Acabamos de comprar ela e já tomou logo uma pancada na traseira. E o para-choque acabou entortando bastante para baixo. Vou mostrar tudo para vocês, desde o estado inicial, a desmontagem, a recuperação do para-choque, até a instalação final, pronta para voltar ao trabalho pesado. Se você gosta de ver soluções práticas feitas em casa, gastando pouco, fica comigo até o final. Vamos lá! Um carro bateu bem no para-choque e entortou tudo para baixo. E mesmo sendo uma caminhonete grande, antiga, com ferrugem e muita terra acumulada, a missão agora é simples: dar um jeito nisso com as ferramentas que eu já tenho aqui na oficina de casa. Comecei soltando o para-choque. São 4 parafusos principais, 2 de cada lado, presos direto no chassi, mais 2 no suporte do engate. Dá trabalho, claro, mas só quem já se meteu a consertar caminhonete sabe que o trabalho pesado é o mais satisfatório. Vamos lá, os parafusos que tem que tirar daqui é esse daqui, que já saiu. Esse daqui. Esses parafusos vão soltar o para-choque, que é onde está torto no meu, dos dois lados aqui, que foi onde entortou da batida. Se vocês tiverem reboque, também suporte para o reboque, daí tem mais esses 2 parafusos aqui e mais essa sequência de parafusos aqui embaixo. Beleza? Mas só o para-choque é só esses de dentro e esse daqui. E vamos desmontando para ver se a gente acha mais alguma coisa. Vamos lá. Já que estamos aqui, pausa rápida. Você reparou que agora estou usando vozes de IA nos vídeos? Pois é, meu microfone resolveu tirar férias permanentes. E então, enquanto eu não resolvo isso, estou usando esse sistema para continuar postando. Mas o espírito do canal continua o mesmo. Oficina em casa, resolvendo as coisas do nosso jeito. Agora sim, bora para a bancada. Com o para-choque desmontado, comecei martelando e mais um pouco. Mas não adiantou muito. Foi aí que veio a ideia. Peguei a esmerilhadeira e fiz um corte estratégico em cada lado do suporte. Assim, a estrutura aliviou e consegui alinhar com mais facilidade. Martelo de novo agora com resultado. Ficou uma fresta bem grande onde eu cortei, mas nada que uma solda bem feita não resolva. Peguei a inversora, enchi de solda, até fechar todas as frestas. O para-choque ficou firme de novo, mais forte do que antes. E claro, não ficou perfeito. Essa caminhonete já trabalhou muito na vida, tem marca do tempo por todo lado. Mas o que dava para endireitar, eu endireitei.
Depois da solda, hora de deixar tudo pronto para pintura. Passei a esmerilhadeira de novo para tirar o excesso. Depois limpei bem com água, sabão e solvente. Sem frescura, pintura no spray mesmo, direto e reto. A ideia aqui é funcionalidade. Enquanto a tinta seca, deixa eu contar uma curiosidade. Você sabia que algumas versões antigas da Ford Ranger, como essa que eu tenho aqui, usavam chassi reforçado de fábrica porque eram pensadas justamente para aguentar pancada e trabalho pesado? É caminhonete raiz, sem muito eletrônico atrapalhando. Aliás, falando em raiz, meu C4 continua ali, parado na garagem, quebrado. Nos próximos vídeos, quem sabe ele aparece por aqui, hein? Agora vamos falar das luzes de placa. As antigas estavam todas estouradas, então comprei duas novas no Mercado Livre. Testei com a bateria da parafusadeira. Acenderam certinho e antes de instalar já deixei os fios prontos para a ligação final depois que o para-choque estiver no lugar. Ei! Me diz aí nos comentários, você já precisou fazer alguma gambiarra dessas para consertar carro em casa? Quero saber como você resolve esses perrengues aí também. Com tudo pronto, levei o para-choque de volta para a Ranger. Agora que estava retinho, foi bem mais fácil de instalar. Ajustei os 4 parafusos, prendi tudo no chassi e pronto. E o para-choque firme, pronto para mais uma jornada de trabalho pesado. Missão cumprida com poucas ferramentas, um pouco de paciência e muita vontade de resolver. E aí, curtiu esse tipo de vídeo? Então comenta aí embaixo, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui é assim, oficina em casa, jeito simples, sem gastar uma fortuna e resolvendo tudo na raça. E se quiser ver mais projetos como esse, já sabe, ativa o sininho porque toda semana tem novidade por aqui. E é isso aí, galera. Todo mundo fica com Deus e até o próximo vídeo. Falou!